A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, cuida de um dos maiores patrimônios brasileiros: a cultura carioca. São mais de 50 equipamentos espalhados por toda a cidade, entre teatros, arenas, museus, bibliotecas, salas de leitura e centros culturais. Uma das maiores redes municipais de equipamentos de cultura da América Latina. A Prefeitura do Rio lançou o seu maior programa de investimentos em cultura da história, o Viva Cultura Carioca. Serão 349 milhões investidos em programas de fomento à produção e na reforma, modernização e requalificação de mais de 25 equipamentos culturais na cidade do Rio de Janeiro. Todas as obras serão entregues até o segundo trimestre de 2024. Acreditamos que a cultura é um vetor fundamental de desenvolvimento econômico e social e de protagonismo da diversidade, da democracia e da nossa identidade. Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Cultura. Estamos aqui com Carlos Cova, autor do livro A Insaciável Fome do Ouro, uma história do dinheiro e da moeda. Aliás, a quem eu agradeço por nos brindar com mais essa grande obra de literatura a respeito de um assunto que é muito interessante, que chama a atenção de uma forma geral, que é a questão da história do dinheiro e da moeda. Professor Carlos Cova, então eu vou me permitir iniciar essa nossa conversa lhe perguntando qual a real motivação para escrever esse livro, que, aliás, eu recomendo a leitura. Paulo, eu como professor de economia, em sala de aula, a gente verifica o seguinte: trabalhar a economia monetária sempre de uma forma muito formal, muito, vamos dizer assim, utilizando modelos matemáticos, e as pessoas acabam não se dando conta da relevância dessa instituição moeda. Então, a minha grande preocupação foi trazer para o público em geral, um texto que mostrasse, primeiro, de uma forma assim, prazerosa, porque você vê que é um livro que tem muitas ilustrações, a gente teve a preocupação aqui de, nessas imagens e na legenda das imagens, também agregar explicações que transcendiam a imagem propriamente dita. Mas a minha principal motivação foi mostrar, tentar levar para o público a reflexão sobre a importância dessa instituição, moeda, porque às vezes isso passa sem que as pessoas percebam. Mas o fato é que existe uma íntima ligação entre a instituição moeda e a estabilidade econômica e política, como a gente vai demonstrar aqui ao longo dos capítulos do livro. Então, essa foi a minha motivação, levar para o leitor uma explicação assim, mais simples, trazer melhores evidências da relevância da instituição moeda e dinheiro. E aí a gente faz aqui, desde já, uma distinção. Moeda e dinheiro são a mesma coisa? Há um entendimento do seguinte: moeda, que as pessoas conhecem de um modo geral, que as pessoas manipulam, dinheiro, nota, cédula, Agora, o dinheiro e a moeda, eles têm um conceito análogo. Diz-se que dinheiro é a moeda que as pessoas têm fé, que as pessoas acreditam. Então, por exemplo, os mais novos talvez não saibam, mas houve uma época aqui no Brasil que a inflação era muito acelerada e quase todas as pessoas referenciavam seus negócios em dólar. Então, no caso, apesar de existir uma moeda, cruzeiro, cruzado, como veremos, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real, a referência de dinheiro é o dólar. Então, essa é a pequena distinção. A moeda também pode ser dinheiro, mas dinheiro é algo que você tem fé, que você acredita. Bom, considerando que eu já imaginava isso, nós iniciamos aqui com informações importantes que no dia a dia não se vê. Eu fiz aqui um resumo de algumas questões que eu acho
prudentes nesse momento. Eu gostaria de perguntar o seguinte: se no livro existem exemplos históricos da influência da moeda sobre a economia dos povos da antiguidade? Certo, perfeito. Então, a gente sabe que no início das transações econômicas ocorria o quê? O escambo. As trocas eram feitas naquele comércio bem inicial, bem incipiente. E por uma questão de praticidade operacional, algumas mercadorias passaram a exercer a função de moeda. Por exemplo, sal, daí o nome salário, né? Conchas, até gado, pecos, pecúnia, né? Até gado serviu como um instrumento, digamos assim, monetário. Mas foi na Lídia, né, um povo da antiguidade, que pela primeira vez surgiu a moeda como a gente entende, uma peça metálica, né? Com esse caráter. Porque o metal, sobretudo o ouro e a prata, eram primeiro que eles permitiam a cunhagem e segundo porque eles eram fáceis de estocar, de transportar e durabilidade. Então a gente vê que, se a gente traçar um paralelo, Atenas e Esparta, né? Dois povos da antiguidade, um usava moeda, teve um desenvolvimento econômico, comercial muito grande, que foi Atenas. O outro se especializou na arte militar e não usava moeda. Então você pode ver que Atenas ela teve uma projeção muito maior do que Esparta no tocante à influência helênica nos povos da antiguidade. Tanto é que Roma aperfeiçoou essa questão. Nós vemos aqui nas páginas do livro, isso está bem relatado nas páginas 20, 21, 22. A gente vai ver, por exemplo, que Roma ela aperfeiçoou a instituição moeda e ela cunhava, colocava a efígie dos seus imperadores na moeda como uma forma, inclusive, de legitimação do Império Romano. E graças a Roma se conheceu o primeiro fenômeno monetário. Na medida em que Roma começou a reduzir a quantidade de ouro e prata nas moedas que ele tinha para financiar os seus exércitos conquistadores, Roma começou a gerar o que hoje a gente sabe que é a consequência da expansão monetária, que é a inflação. E a moeda romana, como a gente registra aqui, o denário, começou a perder valor ao longo da história do Império Romano. Da mesma forma, o Império Bizantino, né, Constantino fundando, né, o Império Romano do Oriente, a história do Império Bizantino após Constantino dura 1000 anos, porque durante 1000 anos, se havia uma coisa que os imperadores do Império Romano do Oriente não admitiam, era alterar a proporção do ouro ou da prata na sua moeda. Então você vê que há uma correlação, há uma coincidência. Isso gerou o quê? Estabilidade monetária, gerou estabilidade política e durante 1000 anos o Império Romano do Oriente ainda subsistiu em face da queda do Império Romano do Ocidente. Então acho que isso é um dado interessante que a gente explora também aqui no texto. Perfeito, professor. As suas colocações são com bastante objetividade. Eu posso lhe antecipar que já saio daqui com novos conhecimentos. E, por essa razão, e por se tornar assim, um assunto cada vez mais interessante, eu anotei aqui um outro tema que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Professor, você costuma dizer que a estabilidade da moeda gera estabilidade política. O livro também traz exemplos disso? Trazemos, como eu citei para você nessa questão, na medida em que esses povos, o exemplo clássico foi esse que eu dei, né? Você tem uma certa garantia de previsibilidade, entendeu? O que acontece? Tantos comerciantes, naqueles sistemas comerciantes antigos, os mercadores, né? Na medida em que você tem uma certa previsibilidade do que você vai ganhar no futuro, você toma as decisões
corretamente, as decisões econômicas elas são tomadas corretamente. Quando você tem imprevisibilidade, isso acontece hoje, né? Isso acontece em qualquer momento. Sempre que os atores econômicos não conseguem visualizar no futuro o retorno dos seus investimentos, eles acabam deixando de tomar as decisões econômicas. E ao deixar de tomar as decisões econômicas, eles não contratam fatores de produção, eles não produzem, enfim. Professor, você costuma dizer que a estabilidade da moeda gera estabilidade política. O livro traz exemplos disso? Ele traz um exemplo, Paulo, muito interessante. Essa página 72 e 73, quando a gente dá uma explicação aqui sobre o padrão ouro. Então, repare, só que eu explico que o padrão ouro não é uma solução, por razões que até fogem do escopo do livro, porque a gente precisaria falar de economia monetária e não é o caso, né? Mas existiram dois momentos na história recente do mundo em que a ancoragem do valor da moeda proporcionada por um lastro metálico, que era o padrão ouro, permitiu uma forte estabilidade política e econômica como consequência. Que momentos foram esses? No final do século XIX, o advento do padrão ouro pela Inglaterra gerou uma estabilidade monetária praticamente em todos os países do mundo que aderiram ao padrão ouro. Isso gerou no último quartel, nos últimos 25 anos do século XIX, uma expansão econômica formidável. Investimentos estrangeiros diretos, ou seja, os países capitalistas investindo em outros países, o aumento do comércio internacional, o aumento da riqueza, o aumento da inovação. Você pode observar que o advento do telégrafo, do próprio telefone de Graham Bell, mais tarde do rádio, e uma série, o motor, a explosão, uma série de inovações, o avião, todo esse período até o início da Primeira Guerra Mundial, né? Uma época que o mundo conheceu pelo nome de Belle Époque, foi um momento de grande estabilidade política e econômica, que foi proporcionado exatamente pelo quê? Né? Por um padrão monetário. Havia uma estabilidade monetária no planeta e isso permitiu que decisões de investimento fossem tomadas e o mundo conheceu grande expansão. Em 14, o que aconteceu? Começa a Primeira Guerra Mundial, guerra custa muito dinheiro e o padrão monetário explodiu. Ninguém conseguia, né, dar lastro à moeda. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vivenciamos um outro período de grande estabilidade monetária. Também havia o lastro, e a gente cita isso aqui. Era o padrão ouro indireto, o padrão ouro do Acordo de Bretton Woods, em que o dólar, durante 25 anos, ele teve um valor quase fixo. Repare que nas duas situações ocorreram, nos dois períodos, a despeito da estabilidade da moeda e a despeito da expansão econômica ocorrida, em algum momento ambos colapsaram. No primeiro caso foi a Primeira Guerra Mundial. No segundo foi a impossibilidade total de você lastrear uma moeda. Isso também é fato. Entendeu? Então hoje é preciso que existam outros mecanismos para você gerar estabilidade monetária, né? Não expandir demais os meios de pagamento, ter uma série de defesas, ter um banco central independente, autônomo, né? Que seria o guardião da moeda. Então você pode ver que hoje os países do mundo que têm um banco central independente têm maior estabilidade monetária, têm maior estabilidade política e, consequentemente, um maior bem-estar para a sua população. Professor Carlos Cova, a moeda, enquanto instituição, ela foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Você poderia falar um pouco mais detalhadamente sobre isso? A gente apresenta essa trajetória, né? A gente veio, como eu disse, do escambo para a moeda metálica. Agora, existiu um momento na história que foi significativo, foi o advento da moeda fiduciária, a moeda que era representada exclusivamente pela fé num pedaço de papel, né? Que era o título cambial,
cambial, um câmbio de troca, não é? Isso no final da Idade Média, no início na expansão comercial, sobretudo nas cidades-estado italianas, surgiram os primeiros banqueiros, tanto lá na Itália, mais tarde na região da Liga Hanseática, na atual Holanda. O que era isso? A riqueza dos comerciantes, dos comandantes de navio, era carregada junto com eles, né? Suas moedas de ouro e prata. Só que tinha um problema: se o navio afundasse, se ele fosse atacado por piratas, né? Enfim, ele perdia de uma vez só o navio e a riqueza. Então, os primeiros bancos começaram a surgir através de um instrumento basicamente de confiança, de fidúcia. Que instrumento era esse? O possuidor da moeda metálica ia nesse local e ele recebia uma cambial, uma promessa, né, que quem tivesse com aquele documento receberia ali naquele local aquela quantidade expressa em ouro. Isso facilitou o quê? Facilitou as trocas econômicas no primeiro momento, porque ninguém mais precisava sair carregando uma quantidade enorme de ouro. Isso está aqui na página 40 do livro. Aqui na página 40 a gente começa a falar sobre isso. Só que, por outro lado, aqueles que receberam a moeda fiduciária perceberam também que as cambiais não eram trocadas a todo momento pelo lastro em ouro. Isso criou um mecanismo de crédito, ou seja, começou a surgir uma moeda fiduciária. Existia um lastro em ouro, mas o banqueiro poderia financiar uma atividade econômica simplesmente entregando uma outra cambial para alguém. Porque ele sabia que ao longo do tempo, aquela quantidade de ouro física que ele tinha ali não ia ser solicitada ao mesmo tempo por todos os detentores das cambiais. Isso criou a lógica que funciona até hoje no sistema bancário e permitiu ao banco constituir também uma outra fonte de recurso, que é o juro. Então, veja, isso criou todo um mecanismo de crédito e de capitalização nas economias, fortalecendo aqueles locais, aquelas regiões onde isso se instrumentalizou. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental, né? No final da Idade Média, início da Idade Moderna, o advento da chamada moeda fiduciária, a moeda em que as pessoas tinham fé de que seria cumprido aquele acordo. Perfeito. Uma outra questão que eu acho também bastante interessante, e gostaria de ouvi-lo sobre isso, é com relação ao período imperial no Brasil, onde sabemos sobre os impactos por causa da gestão da moeda. E eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre esse tema. Perfeito, Paulo. Eu costumo dizer que você pode explicar a história do Brasil, final do Brasil colônia, até o momento atual, através da moeda. A relação da estabilidade monetária com a estabilidade política, ela é fundamental. Então, o livro, a partir da página 62, 63, ele começa a mostrar a presença da atividade monetária aqui no Brasil, né, desde a época da cunhagem das moedas lá na invasão holandesa, né, mas sobretudo e principalmente com a chegada da família real portuguesa e após isso com a independência. Então você veja, quando Dom João VI sai do Brasil, ele praticamente inviabiliza o primeiro Banco do Brasil, né? Ele leva todo o ouro do Banco do Brasil. E a gente vê, e o livro, por exemplo, na página 84, tem um exemplo aqui de uma moeda de cobre cunhada, já com a efígie do Império Brasileiro. Então, o reinado de Pedro I ele foi muito fragilizado pela incapacidade daquele império nascente se manter. Primeiro porque não existiam receitas estatais como a gente vê hoje, né? A maior parte das receitas imperiais eram advindas da alfândega. E essa atividade
ela foi muito pressionada por conta das guerras da independência, para consolidar a independência do Brasil, o que aumentou exatamente naquele momento o que? A dependência do capital externo, que a gente relata aqui os primeiros empréstimos em libras feitos com a Inglaterra, né? E reparem, a abertura dos portos às nações amigas foi uma coisa muito relativa, porque a única nação amiga era a própria Inglaterra. Então, na realidade, você antes no Brasil colônia negociava apenas com a metrópole, mas agora você é inundado de produtos ingleses que tinham nos acordos comerciais o quê? Redução das tarifas. Então, o imperador Pedro I ele precisava do dinheiro de fora, mas de saída já não tinha como pagar. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você vê, quando ele abdica, você tem a regência e o advento de Pedro II. E o Brasil passa a conhecer, pela primeira vez na década de 40 e 50 do século XIX, já com a exportação de café e outros produtos agrícolas, isso aumenta a receita da alfândega, viabiliza economicamente o império e gera um período de acalmia, um período de certa tranquilidade, que só é novamente, vamos dizer assim, rompido com as guerras do prata, as demandas cada vez maiores de recursos para atender, seja aquelas confusões provocadas por Oribe e Rosas e mais tarde por Solano Lopes, com o advento da Guerra do Paraguai. E o Brasil sofreu também no Império uma questão que a gente, de certa forma, vive até hoje, que era aquela dúvida entre a existência ou não de lastro metálico ou de moeda fiduciária. Então era a disputa entre os chamados, e a gente mostra isso no livro também, os papelistas e os metalistas, né? Conforme os gabinetes iam se sucedendo, a pressão maior ou menor por um e por outro se verificava. Então foram as grandes questões que a gente pode dizer assim, ocorridas no Império. E já no final do Império, né, estavam praticamente postas as condições de instabilidade política que culminariam com a sua própria queda, não é? A gente sabe que existiram fatores políticos que culminaram com a queda do Império, mas subjacente a eles existiam fatores econômicos. Você imagina que o ato necessário e legítimo da abolição dos escravizados, sem a previsão de uma contrapartida compensatória para os seus proprietários, foi o golpe de misericórdia na estabilidade do Império. Então você vê que novamente um fator de natureza econômica impactou um resultado na política. Professor, continuando nessa mesma linha de raciocínio, eu perguntaria o seguinte: no mundo, é possível identificar essa influência também? Você está dizendo a influência da moeda, da estabilidade? Sim, a gente tem exemplos históricos, né, com relação a isso. Eu já citei anteriormente, que era a questão mais específica, né, dos padrões monetários. Então você vê o que aconteceu a partir de 73 com o próprio Brasil, né, como consequência disso. A partir dos choques de petróleo, o Brasil não tinha mais dólares para adquirir petróleo e trigo, que seriam as duas commodities principais. Para o Brasil obter dólar, e isso afetou o mundo inteiro, né, o Brasil tinha que constantemente desvalorizar o cruzeiro da época para, em assim fazendo, tornar os nossos produtos mais competitivos no mercado internacional. Quando ele desvalorizava o cruzeiro, ele aumentava a inflação. E isso ocorreu praticamente em quase todos os países que dependiam
do dólar, né? Os países produtores de petróleo ficaram inundados de dinheiro, foram os petrodólares, as taxas de juros mundiais baixaram, então todo mundo pediu empréstimos. Só que isso começou a gerar inflação nos países principais, sobretudo nos Estados Unidos e nos países europeus. Quando Ronald Reagan ganha a eleição nos Estados Unidos, ele usa a medida de manual. O que eu faço para acabar com a inflação? Aumenta a taxa de juros. E o Brasil foi vítima dessa situação, né? A gente mostra aqui, a partir da página 130, né, os déficits recorrentes na moeda brasileira e a necessidade cada vez maior de dólar e a necessidade de valorizar a nossa moeda, consequentemente, da inflação. Foi o período da chamada década perdida. A gente mostra aqui, a partir da página 130, 131, uma série de tentativas, né, foram chamados planos heterodoxos, de primeiro tentar consertar a situação através de algumas medidas que não estavam baseadas nos fundamentos. Foram medidas praticamente, seja por desconhecimento da complexidade do fenômeno, seja por uma necessidade de dar uma resposta. Então, de um modo geral, na década de 80, o que se fazia? Congelamento de preços. Isso não funciona. Congelamento de preço ele funciona só durante um período e depois aquelas, vamos dizer assim, disfunções pré-existentes na economia se manifestavam. Então a gente vê aqui no livro o plano cruzado, o plano Bresser, o plano feijão com arroz, o plano verão, o plano Collor, todas essas foram tentativas de você consertar a economia, né, fora do manual, né, como se diz, né? A única intervenção que deu certo, e a gente mostra também já a partir da página 35, e muito certo, foi uma construção coletiva, muito bem feita, muito bem elaborada, não foi uma construção feita de improviso, né? Foi aquele planejamento que culminou com o lançamento da moeda real, foi o plano real. Então as pessoas imaginam, o real surgiu quando? Em 1º de julho de 1994. Então o plano real surgiu aí? Não, o plano real veio lá de trás, em 93. Em 93 começou a construir as bases que culminaram na moeda real um ano depois. Então existia uma coisa chamada Unidade Real de Valor, a URV, que era o quê? Um indexador. O que deu errado nos congelamentos? Fazer de súbito. Quando fizeram a URV, deu tempo do mercado se acomodar com essa nova unidade, a unidade real de valor, então os preços eles foram naturalmente migrando para o URV, sem traumas, de tal maneira que os agentes econômicos começaram a perceber que não havia assim nenhuma medida arbitrária, como acontecia no congelamento. No congelamento você teve medidas arbitrárias, em que às vezes o preço ele estava defasado, mas estava congelado. E aí, o que o comerciante ia fazer? Ia subir o preço? Não podia, mas por aquele preço ele venderia com prejuízo. Então, a unidade real de valor, ela permitiu que você referenciasse um aspecto da moeda chamado unidade de conta. E a partir daí, quando essa unidade de conta tinha se consolidado, veio a moeda real, que de 94, nós estamos fazendo 30 anos, né? Vamos fazer em julho de 2024, 30 anos dessa experiência. Uma coisa inédita em se tratando de Brasil e plano econômico. Prosseguindo aqui, eu gostaria de ouvir do professor, ao longo do período republicano, a moeda também influenciou a conjuntura política, um tema bastante interessante, eu gostaria de ouvir sobre isso. O livro ele foi bastante feliz, né? A gente buscou apresentar, eu posso dizer para você o seguinte, o período republicano ele já começa, né? Porque
ele não começou na República, ele vem do finalzinho do Império. Aquele fenômeno que ficou conhecido como encilhamento, né? Então, o encilhamento e a consequente desestabilização da economia, ele, de certa forma, ele gerou, vamos dizer assim, todo o caldo de cultura que desestabilizou o governo Deodoro, que não estava preparado para ser presidente da República, né? É interessante porque ele, como militar, e o seu sucessor, de forma até muito pior, eles queriam conduzir a República da mesma forma que você conduz uma organização militar. Isso não funciona, não dava para funcionar. Então, era muito complicado para eles entenderem a importância de negociação. O militar não está preparado para negociar, está preparado para dar ordem, né? Então, a gente viu que, primeiro, toda aquela situação fez com que o governo de Deodoro já saísse de largada desestabilizado. Quando ele sai de cena e o Floriano Peixoto assume, e assume de uma forma complicada, porque na realidade, de acordo com a Constituição de 91, deveria ter havido uma nova eleição. Ele peita e assume a si mesmo, com poderes ditatoriais, né? E em seguida ele não ataca a raiz do problema, ele simplesmente criminaliza os principais atores que participaram daquele fenômeno complexo, que era uma bolha especulativa, que ficou conhecida como encilhamento. Então, o Brasil ele foi palco, no início da República, de um fenômeno econômico conhecido como bolha especulativa, já de cara. E aí você vê, ao longo de toda a República Velha, né, período conhecido como café com leite, a extrema dependência da estabilidade política com a estabilidade econômica que estaria sendo proporcionada pelo quê? Pelo preço do café, que era o único produto relevante de exportação do Brasil. Então, a estabilidade política praticamente foi acompanhada pela estabilidade ou não, ou instabilidade econômica advinda da capacidade do Brasil vender ou não vender café. Por incrível que pareça, durante a Primeira Guerra Mundial, como o Brasil não era um país beligerante, ele até de certa forma se beneficiou, né, do comércio internacional, e a gente teve um pequeno alento logo após a Primeira Guerra Mundial. Mas depois, por falta de instituições, que é uma outra questão, junto da moeda, há que existir também outras instituições, como por exemplo um Banco Central, né, que viabilizem a atividade econômica. Vamos verificar também, já na era Vargas, um fenômeno parecido, uma tentativa de amarrar o câmbio, amarrar a capacidade que a moeda tinha de ser expandida ou não. Então, durante todo o governo Vargas, seja no período ditatorial, seja no período após a sua eleição, né, no final da década de 40, você vê que o Brasil passou o tempo todo atrelado a situações em que você afrouxava ou apertava a capacidade de expansão monetária através seja do câmbio, seja gerando ou não inflação, através do gasto público maior do que a capacidade de financiamento, né? Aí você vai ver, por exemplo, as consequências. No conjunto, hoje, em retrospecto, a gente pode dizer que Brasília foi válido, mas do ponto de vista econômico, naquele final da década de 50, início dos anos 60, ocorreu uma grande turbulência advinda da criação de Brasília, que gerou impactos no início da década de 60, né, com o Brasil com restrições cambiais e restrições monetárias fortíssimas.
a gente teve um presidente que renunciou com 6 meses, 7 meses de governo, que é o Jânio Quadros, e um outro que já assumiu na frigideira, dentro de um contexto internacional de Guerra Fria, né, de polarização absoluta, e ele não teve capacidade de gerenciar o caos econômico que, consequentemente, gerou o caos político. A falta de estabilidade monetária gerava inflação. A inflação proporcionava um descontentamento geral. E o presidente da República é aquele que não tem competência para gerenciar. Então, apesar de ele ter sido deposto por um golpe militar, o fato é que as condições econômicas derivadas da incapacidade da correta gestão, sobretudo da moeda, criaram, ou pelo menos agudizaram, a situação que culminou com o golpe militar. E aí nós temos uma situação interessante. Durante o regime militar, ocorreram aperfeiçoamentos institucionais, que foram a criação do Banco Central, de uma lei de mercado de capitais, da nossa lei orgânica de Seguridade Social. Então, na época, era existia o INPS, foi criado finalmente o primeiro órgão de previdência social, hoje é o INSS, derivou disso. Então, esses aperfeiçoamentos institucionais permitiram, que a gente cita aqui no livro, o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, ele favoreceu o quê? Um período que também ficou conhecido, marcado na história econômica do Brasil como o período do milagre, que foi de 68 a 73, em que o Brasil atingiu altas taxas de crescimento econômico decorrentes de medidas saneadoras introduzidas no período anterior. Só que, mais uma vez, aí a gente volta para aquela situação. Em 73, o que aconteceu? A crise do petróleo. A crise do petróleo alterou completamente a estabilidade monetária, consequentemente a estabilidade econômico-financeira e cambial do planeta como um todo, não é? E o Brasil não estava preparado para lidar. A gente vivia o regime militar nessa fase, a partir de 73 já assumiu o presidente Geisel, e o mundo tinha mudado sobre vários aspectos, inclusive a questão da legitimação de um regime de exceção já não era mais tão bem aceito no mundo, e eles não souberam conduzir essa questão, até porque era uma questão muito complexa, e aderiu ao regime militar, sobretudo com o presidente Figueiredo, aderiu a ele a todas as mazelas geradas por essa disfuncionalidade econômica causadas pela falta de capacidade de gerenciamento, né? Seja do câmbio, seja da economia. Então, o ocaso do regime militar, ele, de certa forma, se de um lado havia uma necessidade, uma demanda por maior democracia, ele se deu também por força de uma instabilidade econômica que deslegitimou mais ainda a figura daquele presidente, né? E, curiosamente, quem o sucedeu, que foi o Sarney, não trouxe estabilidade econômica, muito pelo contrário, aumentou mais ainda os níveis de inflação e descontrole, né? Só na década seguinte é que o Brasil pôde conhecer com um plano real algo, né, que, vamos dizer assim, colocasse o país nos trilhos, ou trouxesse ele mais para a lógica econômica daqueles países que deram certo. Então, Paulo, esse livro ele também tem uma outra característica que foi muito legal de escrever, foi a possibilidade de a gente estar apresentando aqui, em primeira mão, imagens
das moedas e cédulas brasileiras, né? E outras imagens de época em que a gente sempre fazia remissões e comentários contextualizando com aquele momento. Então, leitores de diversas gerações vão ter oportunidade de se lembrar das notas que manusearam ao longo da vida, né? É uma parte que eu achei muito legal assim, na elaboração desse livro, é ter tido a oportunidade de fazer isso. Então a gente entrega uma obra que tem essa pretensão de pelo menos mostrar, apresentar de uma forma assim, não muito pesada, né? A importância dessa instituição moeda, né? Para as pessoas refletirem, poxa, isso é relevante? Eu digo, é muito relevante. Se os dirigentes não cuidarem da moeda do país, as consequências elas são muito graves para a população. Existem perdas de bem-estar, perda de riqueza, desestabilização da economia, desestabilidade política e uma série de outras mazelas que podem advir da falta do cuidado com a moeda, com essa instituição. Perfeito, professor. Eu lhe agradeço por ter nos colocado aqui de forma bastante esclarecedora. Inclusive, isso nos facilita o entendimento dessa obra, pela qual eu já estava, vamos dizer assim, apaixonado por uma leitura tão agradável, um tema que ao mesmo tempo chama a atenção não só pelo conteúdo histórico, diga-se aqui, uma verdadeira aula de história, e que vai permitir que todos entendam perfeitamente a história do dinheiro e da moeda no Brasil e o reflexo disso em todo o mundo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Parabéns por mais essa excelente obra. Muito obrigado. Agradeço as suas palavras, gentis palavras. Obrigado.